Oi, Elisa, cama montada, tá? Mostrar aí como é que... Vou orientar como é que faz a montagem, você passa pra quem for fazer, tá? Tá toda gabaritada já com os adesivinhos, ó. São esses adesivinhos com a ordem dos números, tá? Não tem erro, é só seguir a ordem dos adesivos, tá? A gente gabarita aqui já pensando numa ordem pra vocês montarem aí, não ter problema, tá? Então vai começar montando primeiro a estrutura de madeira e depois entra com os detalhes de MDF, tá? Então vai começar montando a estrutura sempre de baixo para cima, um com um, dois com dois, aí depois vai colocar o travessão de cima, 3 e 4, 5 e 6. A mesma coisa do lado dos pés. Vai colocar o travessão de baixo, depois o travessão do meio, depois o travessão de cima. Depois vai fazer a ligação dos travessões, tá? Então a mesma coisa, de baixo, do meio e o de cima. Aqui, como é o lado da parede, você vai colocar essa madeira aqui. Isso daqui, ó, é um furo diagonal, tá? O parafuso entra diagonal, parafuso 4x50 que vai entrar aqui, tá? Na onde tem esses dois furinhos paralelos aqui, ó, é tudo parafuso 5x90, tá? Os parafusos vão separadinhos nos pacotinhos com adesivo, tá? Com bitola e tamanho. Então vai usar o parafuso 5x90 para montar a estrutura. Na hora de fazer essa ligação aqui dos travessões, vai usar o parafuso soft, ó, para fazer a ligação dos travessões, parafuso soft, que é esse parafuso que fica com a cabeça para fora. Aqui em cima, ó, vai usar o parafuso 4x50, é um furo diagonal, a cabeça dele enterra aqui, tá? Que ele vai sustentar a parte lá de cima. Mesma coisa do lado de cá. O varão lá de cima, o travessão, se você olhar, ó, ele não é igual os demais aqui, que fica alinhadinho aqui com a lateral da cama. Quem for montar, você orienta o seguinte: vai deixar um pouquinho frouxo, não vai apertar o total, porque ele tem que girar dessa forma. Por quê? O telhado, ele é parafusado naquele travessão só, não é parafusado aqui, ó. Esse daqui fica normal, tá vendo? Por quê? Porque se a criança bater, ou vier bater a cabeça, alguma coisa, ele só vai fazer isso, ó. E pelo peso dele, ó, como ele, a posição que ele fica ali, ele fica jogando o telhado para baixo. Então, criança pode bater alguma coisa, o máximo que vai acontecer é levantar, né? E vai voltar pro lugar, tá? Então, ele tem que ficar torcido daquele jeito ali, ó. Dá uma inclinada nele. Feito isso, vai fazer o lado da frente a mesma coisa, tá? Travessão de baixo, depois o travessão do meio e o travessão de cima. Aí seguindo a sequência aqui dos números, aí vai começar a colocar as madeiras que fazem a coluna e os outros detalhes. Então essa madeira aqui, vai colocar essa daqui, vai colocar essa madeira aqui, ó. Tá? Vai colocar a coluna aqui. E depois colocar a coluna aqui, antes de colocar a grade ali, tem que parafusar aqui, tá? Se você seguir a ordem dos adesivos, não vai ter número. Porque se você colocar a grade antes, fixada na coluna, tem um parafuso que prende esse MDF aqui, da janelinha, aqui atrás. Você não vai conseguir colocar, tá? Então vai colocar a estrutura de madeira, seguindo a ordem dos adesivos. Lá atrás, nas colunas, é a mesma coisa, tá? E aí vai começar a entrar com o MDF. Então é só seguir a ordem dos números. O MDF tem um truque de montagem que é o seguinte. Eu vou pegar esse de cima aqui, ó. Parafuso 5x90. Esse parafuso é um parafuso grande. Ele vem mais ou menos até aqui. A madeira já está furada. Nós já furamos. Então não tem como errar. Só que é o que acontece. Quem for montar, se não tiver muita noção e for enfiando parafuso e parafusando com tudo, sem centralizar o MDF, vai acabar, porque o furo está centrado aqui no MDF. Então se não pegar no centro, ele vai atravessar estourando o MDF, tá? Então tem que tomar cuidado com isso na hora da montagem, tá ok? E aí vai fazendo isso, vai montar a parte da frente toda, os detalhes de MDF. Depois de montar os detalhes lá da frente, vai montar os detalhes da parede aqui, do canto, da parte que vai ficar na parede, tá? Então, mesma coisa, vai começar aqui de cima, montando. Lembrando que não esqueça de seguir as ordens, a ordem dos adesivos. Por quê?
Se você pular alguma etapa, por exemplo aqui, ó, tem um parafuso soft que vai daqui para baixo. Se você por acaso pular e colocar essa coluna primeiro, você não vai conseguir prender esse parafuso aqui na coluna. Aí você vai ter que desmanchar alguma parte que você já fez para poder refazer depois. Então segue certinho a ordem dos adesivos que vai dar tranquilo, tá? Vai montar essa grade aqui primeiro, depois vai montar a grade lá de baixo. Aí depois vai fazer os MDFs daqui, ó, da parede. Aqui é da parede que fica na cabeceira, né? E depois, por último, os MDF do pé. Vai fazer aqui primeiro, tá? Depois vai fazer aqui. Não pode esquecer que tem um parafuso soft aqui de baixo para cima, tá? E aí depois a escada. A escada, você vai fazer os degraus aqui, ó. Já tá feito, ó, gabaritado. E depois vai fixar, eu deixei ela solta aqui, que é justamente porque tem um adesivo ali, ó. Mas aí, na hora de montar, depois você, quando chegar nesse adesivo aqui, você tira ele antes de parafusar a escada, porque senão depois não consegue tirar, tá? Então já tem os furos ali, ó. Tem um furo aqui. E tem outro furo aqui. Ó, furo aqui, ó. Que é pra você parafusar a escada. A escada você vai fixar ela com parafuso 6x70, tá? A escada vai ser fixada na cama com parafuso 6x70. Assim como a grade aqui. Você vai receber um pacotinho com 5 parafusos 6x70. Então, eu até mando um a mais. Eu mando 6 caso extrai. Então, vai usar o 6x70 aqui. Aqui. E aqui. 3 aqui na grade. E 2 aqui na escada, tá? Eu mando um reserva caso estrague. Tá? Só onde vai usar o 6x70. O resto é o parafuso 5x90. E o parafuso soft que você vai usar na ligação das camas. E para, por exemplo, aqui embaixo também, ó, parafuso soft, ó. Parafuso soft. Aqui embaixo, parafuso soft, ó, embaixo do 29, soft. Aqui no chão, no 34 ali, ó, parafuso soft de baixo para cima. Aqui de cima para baixo, parafuso soft, tá? E ali na coluna de cima também, parafuso soft lá em cima, parafuso soft embaixo. Aqui também, aqui em cima, parafuso soft aqui de baixo para cima. A coluna de baixo é furo americano, é parafuso 4x50, é o furo diagonal que fica do lado nas costas da madeira, tá? Essa parte aqui, ó, é a única, ela é única, não tem gabarito nela, tá? Só vai encaixar ela aqui, tá? Não tem segredo. E aí você vai colocar o escorregador depois no lugar, também tá gabaritado. Montando o escorregador, você vai colocar ele dessa forma aqui, ó. Tá? Ela tá ocupando aqui, que eu já medi 2,50, tá? De profundidade, lá da parede até a ponta do escorregador. E aí o telhado também, essas duas placas aqui, ó, na verdade elas não são todas iguais. Aqui, essa da ponta da cabeça, ela tem esse cortezinho aqui, ó, para dar certinho ali, para não atrapalhar. Então essa daqui, ó, esse telhado é o único que tem esse cortezinho diferente. Ele tem 1 centímetro a menos que os outros. Aí você coloca ele para a cabeça, né? Pro telhado, para a ponta, em cima do escorregador. E os outros dois você coloca encostado, tá? Eles são encostados aqui, ó. Alinhado aqui assim, ó, na madeira. Eles não vêm para cima aqui, não vêm até aqui, ó. É só da madeira para lá, tá? Eles não têm adesivo, tá? Só parafusar ele com parafuso 3,5 por 35 lá naquele travessão lá de cima lá. E aí aqui na frente ela fica solta, ok? E é isso.